Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática básica. Vamos falar agora de fatoração de polinômios e esse assunto está intimamente relacionado com o assunto anterior que tratamos a respeito de produtos notáveis. Então aqui nós vamos tratar de fatoração linkando esses dois assuntos, que seria trabalhar com produtos notáveis e trabalhar com a fatoração como sendo operações de ida e volta para trabalhar com os polinômios. Olha só, quando a gente fala em fatoração de polinômios, nós estamos procurando utilizar uma ferramenta dentro da matemática que vai reescrever os polinômios que estão escritos de uma forma muito complexa para uma forma mais simples. Como é que a gente começa falando disso? A gente vai falar, primeiramente, do fator comum em evidência, que seria a fatoração mais simples possível. Podemos fatorar, então, os polinômios utilizando uma propriedade da multiplicação, que é de colocar os fatores comuns em evidência. Como que seria isso, né? O conceito é buscar a variável comum aos termos. Ou seja, eu vou procurar uma variável que é igual para todos os termos que estão presentes no meu polinômio específico. E aí colocá-lo em evidência, ou seja, trazê-lo para fora de um parêntese e colocá-lo multiplicando, aplicando a propriedade distributiva para todos os elementos, de modo a reescrever o polinômio sem alterar o seu resultado final. Vamos aplicar um exemplo para poder ficar clara essa situação. Então, quem seria o nosso exemplo nesse momento? Podemos colocar aqui AX mais BX. Isso vai ser igual ao quê? Nós podemos reescrever isso, então, verificando que o x ele está presente nos dois elementos que nós temos. Então, os dois monômios que formam esse binômio, eles têm o x como sendo o nosso valor igual. Então, eu posso colocar o x em evidência, abrir um parêntese e escrever os outros termos do monômio, excluindo esse x que a gente já colocou. Então, para o primeiro vai ficar o A e para o segundo vai ficar o B. Essa seria a forma mais simples de colocar um fator comum em evidência. Podemos distinguir outros, como por exemplo, 4x ao cubo y ao quadrado menos 12x ao quadrado y à quarta. Como que eu poderia colocar em evidência os elementos que compõem esses monômios? Bem, a gente pode perceber que no caso do 12, o 12 ele pode ser reescrito como 4 vezes 3. Então, na verdade, o 12 ele tem um 4 embutido nele, vamos dizer assim. Então, nós podemos colocar o 4 em evidência porque ele está comum aos dois monômios. Quando eu olho para o x, eu tenho aqui x ao cubo e aqui eu tenho o x ao quadrado. Na verdade, quando a gente tem o valor de x sendo elevado ao quadrado e elevado ao cubo, o que está elevado ao cubo, na verdade, ele pode ser escrito como x ao quadrado vezes x, usando a propriedade operatória de potência. Porque eu sei que eu vou conservar a base, adicionar os expoentes e vai voltar a ser x ao cubo. Então, na verdade, o x ao quadrado ele já está presente ali nos dois termos. E a mesma coisa vai acontecer para o y. O y à quarta aqui, na verdade, ele está escrito como y ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui é um y ao quadrado também em evidência. E aí agora eu pego o que restou para poder escrever o monômio que está dentro do parênteses. Então aqui eu já usei o 4, já usei x ao quadrado, então está faltando um x para ser usado. E aqui eu já usei o y ao quadrado, então vai ficar só x. Uso o sinal de menos, e aí coloco x ao quadrado já foi usado. O 12 eu já usei o 4 dele, então está sobrando 3 para poder ser colocado ali. E o y eu já usei o y ao quadrado, fica outro y ao quadrado para ser colocado. Então, isso também seria colocar em evidência e não alterar o resultado da minha escrita. Até porque, se eu quiser conferir, se eu aplicar a propriedade distributiva nesses dois termos, eu volto a escrever
novamente o meu binômio como sendo 4x ao cubo, y ao quadrado, menos 12x ao quadrado, y à quarta. É até um modo interessante de você confirmar se você realmente fez a colocação de um fator comum em evidência de forma correta. A gente também pode trabalhar com o agrupamento, que seria uma outra forma de fazer a fatoração de um número. Então, como que seria isso, em termos gerais? O agrupamento consiste em fazer o agrupamento dos termos e variáveis em comum. Então, ele seria, vamos dizer assim, uma forma mais elaborada de a gente colocar o fator comum em evidência. Observe, o conceito é fazer a multiplicação dos termos e variáveis em comum. Assim, podemos agrupar as variáveis em comum e também os seus coeficientes, fazendo o produto da soma sem alterar o resultado final. Então, olha o exemplo. Quando a gente coloca AX mais BX mais AY mais BY, eu tenho aqui 4 monômios, onde 2 deles eu posso fazer o agrupamento e mais 2 deles eu posso fazer o agrupamento. Então, na verdade, eu posso fazer o fator comum em evidência para esse primeiro agrupamento e o fator comum em evidência para esse segundo agrupamento. Então, eu vou ficar no primeiro agrupamento o x em evidência e aí fica A mais B. No segundo, eu coloco o y em evidência e mantenho de novo o A mais B. Mas se eu for observar, o A mais B que está aqui é o mesmo A mais B que está aqui. Então, eu posso colocar novamente em evidência, só que guardando o que está escrito junto a eles. Ou seja, eu vou reescrever colocando o A mais B em evidência, mas fazendo a multiplicação com o que restou anteriormente. Então, agora eu tenho o agrupamento sendo a multiplicação de duas somas, A mais B vezes x mais y. Se eu fizer a propriedade distributiva aqui, eu vou voltar a ter justamente o meu polinômio inicial. A vezes x vai dar ax, A vezes y vai dar AY. B vezes x vai dar bx e B vezes y vai dar BY. E aí eu vou reescrever isso colocando o x vindo primeiro. Então vai ficar AX mais BX mais AY mais BY, que retorna justamente ao meu polinômio inicial. Então, na verdade, o que a gente fez ali foi colocar em evidência, primeiramente, e depois usar o agrupamento para poder fazer com que eu tenha uma escrita um pouco mais compacta do polinômio que a gente tinha inicialmente. Então, o agrupamento ele vai funcionar melhor quando a gente encontrar 4 monômios juntos. Normalmente é isso que vai acontecer. Vamos também tratar da diferença de dois quadrados. Então, quando a gente tem um polinômio, onde esse polinômio é o produto de uma soma por uma subtração entre dois termos comuns, nós podemos reescrevê-lo como a diferença entre cada termo ao quadrado. Como assim, professor? Olha só. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho A mais B vezes o A menos B, então o que eu tenho, na verdade, é um produto notável, que seria o produto da soma pela diferença, visto na aula anterior. Então, A vezes A vai dar A ao quadrado, e aí eu sei que isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora, se a gente pudesse observar como funcionaria esse termo quando fosse ao contrário, a gente poderia reescrevê-lo como soma e como diferença. Como assim, professor? Vamos pensar na fatoração.
Se eu tenho aqui a ao quadrado menos 9, na verdade, eu tenho isso aqui escrito como a ao quadrado menos 3 ao quadrado. Se eu tenho o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado e o sinal entre os termos negativo, eu posso reescrever isso como a mais 3 e a menos 3 para poder usar como uma nova forma de reescrever o meu binômio que estava apresentado. Então, a gente pode também fazer da seguinte maneira. X ao quadrado menos 25, isso vai ser o mesmo que escrever x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então, eu posso escrever isso aqui como x mais 5, que multiplica x menos 5. Ah, professor, mas eu estou aumentando a forma de escrever. Mas em alguns momentos, quando a gente faz essa fatoração dessa forma, a gente acaba criando uma situação para simplificar frações. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando com expressões algébricas. Então é bom que a gente fique atento, porque quando aparece algo sendo um binômio, onde eu tenho o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado e um sinal negativo entre esses termos, é bom a gente poder ficar atento para poder fazer esse rearranjo e essa reescrita para, às vezes, simplificar algumas frações. Vamos agora falar do trinômio quadrado perfeito. São polinômios que podem ser identificados quando formados por três monômios com termos em comum. Bom, mas essa fatoração só é possível quando temos o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo é o dobro do produto entre eles e o terceiro também ao quadrado. Podemos simplificar reescrevendo como a soma entre dois termos ao quadrado. Bom, o que eu estou querendo dizer é que quando nós estamos trabalhando com termos desse tipo, eu posso reescrever esses termos pensando no produto notável que a gente já conhece, que seria o quadrado da soma de dois termos. Então, se eu tenho a ao quadrado mais duas vezes ab mais b ao quadrado, eu posso reescrever isso simplificando como um quadrado da soma. O mesmo vai acontecer para quando eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Isso vai dar a menos b ao quadrado. Então, na verdade, quando a gente está trabalhando com a utilização de um trinômio quadrado perfeito, o que eu tenho que ficar atento é o seguinte: quando eu tenho um trinômio, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar o primeiro termo e vou tirar a raiz dele. Isso vai dar A. Vou pegar o terceiro termo e vou tirar a raiz dele. Isso vai dar B. E aí, com esses valores aqui, eu faço o teste no terceiro termo para poder analisar. O terceiro termo, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que duas vezes o valor que eu encontrei da raiz retirada do primeiro termo, vezes a raiz retirada do terceiro termo, tem que dar o meu termo central aqui, que é o meu segundo termo. Se o valor for o mesmo, então eu uso o sinal do valor que eu encontrei para poder colocar como se fosse a soma ou como se fosse a diferença para eu poder fazer o quadrado. Então, a gente pode analisar da seguinte maneira. Se eu tenho x ao quadrado menos 4xy mais 4y ao quadrado, será que esse trinômio ele pode ser reescrito como um quadrado da soma ou da diferença de dois termos? Para poder avaliar isso, a gente vem aqui e faz a raiz do primeiro. X. Fazemos também a raiz do segundo.
que vai dar 2y. E aí fazemos o teste com 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso vai dar 2 vezes 2, 4, xy. Esse valor é igual ao do termo central? A resposta é sim. Então eu vou usar esse sinal, vou usar esse termo e esse termo para reescrever o meu produto final aqui, que seria x menos 2y elevado ao quadrado. Então, quando eu escrevo isso, é o mesmo que estar escrevendo todo esse x ao quadrado menos 4xy mais y ao quadrado. Esse trinômio, então, é um quadrado perfeito. Então, aqui é uma forma simplificada de escrever esse trinômio quadrado perfeito. Mas pode ser também que o trinômio não seja um trinômio quadrado perfeito, e sim um trinômio do segundo grau. Nesse caso, se ele é um trinômio do segundo grau, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente fez o teste. A gente fez o teste e encontrou um valor. Vamos pensar aqui num valor qualquer para ele. Vamos colocar aqui x ao quadrado menos 5x mais 4. Eu olho para ele e vejo o seguinte: eu vou tentar tirar a raiz desse. Então, x ao quadrado é x. Vou tirar a raiz desse. A raiz de 4 é 2. Então, eu vou fazer o teste no do meio. Vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso aqui deu 4x. Não confere com os 5x que eu tenho no termo central. Então, nesse caso, ele não é um trinômio quadrado perfeito. O segundo teste que eu tenho que fazer, então, é verificar se ele é um trinômio do segundo grau para eu poder fatorar ele. Então, como que ficaria? Eu vou colocar x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. E vou encontrar as raízes desse meu trinômio. Ou seja, vai ficar que o meu A é 1, o meu B é menos 5 e o meu C é 4. E aí a gente vai desenvolver o Bhaskara, né? Que vai ser delta, que é o nosso discriminante, B ao quadrado menos 4AC. Vou ficar então que o delta vai ser menos 5 ao quadrado menos 4, o A é 1 e o C é 4. Vou ter então que o delta vai ser 25 menos 16. Vamos encontrar um delta igual a 9 e aí a gente vai resolver o Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser o menos b menos menos 5 mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, aqui eu vou ter que o meu x vai ser 5 mais ou menos 3 sobre 2. O meu x1 vai ser 5 mais 3 sobre 2. Isso vai ser 8 sobre 2, que é 4. E o meu x2 vai ser 5 menos 3 sobre 2, que é o mesmo que 2 sobre 2, que é 1. Então, aí, o que eu vou fazer é escrever a minha equação de segundo grau na forma fatorada, que seria A, que multiplica x menos x1, x menos x2. E aí, eu vou ter que o meu A é 1, não precisa aparecer, porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Eu vou ficar com x menos 4, que multiplica x menos 1. E eu acabei de reescrever aquele polinômio, que é o x ao quadrado menos 5x mais 4, na forma fatorada. Então, essa é uma solução interessante para quando a gente tem um trinômio, e esse trinômio não é um trinômio do tipo quadrado perfeito. Agora, pode ser também que você encontre um cubo perfeito. E aí, se a gente encontrar um cubo perfeito, o que a gente tem que lembrar? Que sempre que eu tenho
4 elementos, 4 monômios, formando um polinômio, e esses monômios estão escritos de modo que eu tenha o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e o cubo do segundo, isso pode ser reescrito como A mais B elevado ao cubo. Então, é muito importante que a gente lembre dessa possibilidade aqui, porque em alguns casos a gente vai precisar reescrever o nosso polinômio como se fosse o cubo da soma. Só que, além disso, a gente também tem o cubo da diferença, que seria o a ao cubo menos 3 vezes o a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos o b ao cubo. Aí, no caso, eu reescrevo esse polinômio como a menos o b elevado ao cubo. Então, o modo de testar isso é tirar o cubo do primeiro termo, tirar o cubo do terceiro termo, colocá-lo dentro do cubo perfeito e desenvolver para ver se bate com o valor do meu polinômio que está sendo apresentado. Então, a ideia é, eu vou tirar a raiz do primeiro, raiz cúbica do primeiro, tirar a raiz cúbica do último e desenvolver depois o cubo desse valor para ver o que a gente vai encontrar como sendo o nosso polinômio com 4 termos. Se esse valor que a gente encontrar aqui for idêntico ao que está sendo apresentado para nós, então a gente está tratando de um cubo perfeito. Esse caso é um caso que aparece menos, mas é bom que a gente fique atento também para essa possibilidade. Queria agradecer a todos e desejar bons estudos e, principalmente, que vocês trabalhem e muito essa parte de resolução de exercícios. Até a próxima.